Sempre que a gente vai falar do trabalho, a gente pensa logo em metas, objetivos e planejamentos. E a gente acaba pensando em tudo aquilo que a gente não gosta e que a gente corre, né? E aí eu vou colocar para vocês então hoje de uma forma diferente. E aí a gente vai pensar sobre a importância de produzir o sentido para o trabalho. Meu nome é Carla Moreno e eu sou psicóloga. Vou falar um pouquinho sobre isso a convite do Essência da Mulher. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, então, a primeira coisa que vem na cabeça é foco, objetivo, meta, planejamento. Então, o objetivo é aonde eu quero chegar. As metas são os passos e os prazos que eu estabeleço para eu conseguir alcançar meus objetivos. E quando a gente pensa em focar, a gente sempre pensa assim, eu vou focar em quê? No problema ou na solução? Por quê? O planejamento, ele é muito mais utilizado, esse termo, na administração. Mas a gente pode levar isso para a vida da gente, entender que planejamento a gente faz em tudo da nossa vida, né? Para a gente gerir uma casa, a gente precisa ter um planejamento, seja ele financeiro, seja ele de insumos, seja ele até mesmo de tempo. Então, a gente precisa estabelecer, sim, um planejamento. E o planejamento, ele é justamente sobre o quê? Ele diz de pensar estratégias para lidar com determinadas situações, para poder estabelecer seus objetivos e suas metas e alcançá-los. E a gente faz isso a todo momento. Então, não dá pra gente simplesmente falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com meta, isso é coisa de vendedor, né? A minha vida inteira, eu sempre disse que eu não era vendedora. Até eu precisar ser vendedora. E entender que eu precisava trabalhar com essas questões. E aí eu pensava assim, eu não quero trabalhar com metas. Isso não faz parte da minha vida. Trabalhar com metas é algo que eu não quero. E aí, a empresa que eu trabalhava implanta metas. E aí eu olho para aquilo e falo assim, pronto. Tudo aquilo que eu falei que eu não queria. E aí eu comecei a entender. E aí eu parei para pensar, o que eu preciso? Eu trabalhava como vendedora para conseguir pagar então meus estudos. Então eu precisava de ver como que eu faria aquela questão daquelas metas, né? E aí, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, eu preciso pensar estrategicamente. Eu olhava para a meta e eram valores altíssimos, ou seja, foco no problema. E aí eu falava assim, gente, mas o meu produto ele é valor tão pequeno, era um produto que tinha um valor em média de 50 centavos. E aí eu pensei assim, pronto, como que eu vou então estabelecer meu plano estratégico para eu conseguir então para eu conseguir bater na meta? E aí eu parei de pensar no problema e comecei a pensar o que eu tinha de possibilidades ali que eu poderia fazer. Então eu pensei no seguinte, eu tinha um produto que não era de valor alto, mas que era um produto que nenhum dos outros vendedores gostava de fazer, que era uma foto 3x4. Então, o que eu fiz? Eu parei, dividi minha meta por 30 dias, porque eu trabalhava, na verdade, sábado, domingo, então isso ia compensando nas vezes que dobrava, então eu dividi por 30 mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu dividi pelo valor da 3x4, que na época era R$8. Então, a partir daquilo ali eu trabalhei as 3x4. E aí eu comecei a fazer as 3x4 que ninguém gostava, então ia chegando as fotos para mim, eu ia fazendo e minha meta ia batendo. Então, como eu não era vendedora, eu tinha que lançar a mão daquilo que eu acreditava que ia me fazer bater a meta. Até que descobriram
a forma, a estratégia que eu estabeleci para mim. Porque aí, a partir de então, ninguém queria deixar mais fazer o 3x4. Por quê? Porque eu batia a meta todos os meses. E era sem vender os produtos mais caros, porque tinha produtos lá que eram mais de R$ 2.000. E aí, todos eles vendiam esses produtos, eu não vendia, mas eles não batiam a meta e eu batia. Então, eu trabalhei lá muito tempo e nem um mês eu fiquei sem bater minha meta. Era a meta que eles estabeleciam, mas eu tinha as minhas metas pessoais, né? Porque eu tinha os meus objetivos. Então, eu tinha prazo para terminar meu curso, eu tinha os passos que eu precisava fazer, eu tinha prazo, então, para poder estabelecer meu projeto e para conseguir chegar ao meu objetivo, que era formar e terminar de pagar aquilo que eu precisava. Então, assim, a meta estava inserida no meu dia a dia, no meu fazer, no meu pessoal, interferindo no meu profissional, e eu não estava me dando conta disso. Até que eu entendi que aquilo fazia diferença para os meus sonhos, para os meus objetivos e para aquilo que eu queria conquistar. E aí, é uma coisa muito importante que a gente precisa falar, porque assim, nisso que eu tô falando aqui, tudo, eu tô dando sentido às metas, aos objetivos e às estratégias. São, na verdade, eu tô colocando então, na verdade, o sentido na forma com que eu defini trabalhar naquela época, né? Mas tem algumas questões que eu preciso pontuar agora, falando especificamente do trabalho. Porque até aqui eu falei sobre essa questão estratégica, de pensamento, de sentido, num âmbito que era individual, né? No meu pessoal, vamos colocar assim, no que fazia sentido naquele momento para o meu trabalho, porque eu tinha os objetivos. Então, vamos lá. O trabalho, todo mundo pensa assim, olha, o trabalho a gente trabalha para quê? Alguns trabalham para ter uma renda, outros trabalham para se sentir úteis, outros trabalham porque precisam, outros porque são obrigados, uns porque querem, então, uns porque amam o que fazem, então cada um vai ter uma forma de pensar, outros vão estudar ou porque querem estudar, então o trabalho tem um sentido. Então, assim, tudo vai depender da forma com que você estabelece, então, a sua relação com o trabalho, certo? Então, vamos lá. Uma coisa que Dejur fala é o seguinte: o trabalho, ele não é adoecedor. Ele pode desencadear o adoecimento, sim? Por quê? A gente tem que entender que a gente tem uma história, a gente vive, a gente tem um pessoal, a gente tem uma coisa que é nossa, então isso tudo interfere no trabalho. Então a gente precisa pensar que o trabalho ele pode não causar o adoecimento, mas ele pode desencadear. Então, a gente precisaria o quê? Lançar a mão de estratégias, já que a gente está tirando o trabalho do lugar de adoecimento, de doença, a gente está colocando ele no lugar de possível, então, desencadeante. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar, então, em estratégias para prevenção. E essas estratégias para prevenção, ela precisa ser um olhar lançado não só do empregado, não só de nós, enquanto pessoas. Precisa ser também lançado pelo empregador, né? Porque a partir do momento que a gente entende que a prevenção é o melhor caminho e é um caminho muito mais barato do que trabalhar essa questão do adoecimento, a gente consegue lançar a mão de realmente trazer um sentido, trazer um benefício e, inclusive, produtividade, certo? A gente tá vivenciando uma história de um trabalho totalmente diferente, onde a gente está lançando mão de outras ferramentas, onde a gente está lançando mão de outros posicionamentos. Então, a gente precisa, sim, entender que o nível de estresse que vem sendo gerado no trabalho atual,
ele precisa ser tratado como medida de prevenção, medida preventiva. O trabalho, então, ele precisa fazer sentido para o funcionário, né? Para a pessoa. Até mesmo para a gente pode entender que é uma sensação de bem-estar, né? Porque se eu faço algo que produz sentido, algo que é carregado de coisas positivas e de pensamentos que eu sinto vontade de estar ali, faz realmente toda a diferença, né? E então, assim, uma coisa que o Marx traz muito é sobre o trabalho estranhado. Então, assim, o trabalho estranhado, ele diz de quê? Justamente dessa relação do trabalhador com o trabalho e com aquilo que ele produz, né? Porque, assim, muitas das vezes o próprio trabalhador não tem acesso àquilo que ele produz. E isso é esvaziar de sentido, não é? Porque a gente poder produzir algo que a gente não pode ter acesso, aquela história de quanto mais eu faço, mais o outro ganha. Então, isso é esvaziar de sentido. Esse trabalho estranhado, né? Ou até mesmo a alienação do trabalho, ela diz justamente disso, né? Do trabalhador não se reconhecer ali naquilo. É um trabalho onde ele passa a não reconhecer o seu valor dentro daquele processo. Ele não consegue se identificar dentro daquele processo. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar que o sentido do trabalho, ele precisa ser construído para que ele possa ser, então, realizado sem gerar nenhum dano à saúde do trabalhador e ainda assim conseguir estabelecer relações de trabalho saudáveis que produzam, então, benefícios para ele, inclusive para o empregador também. Então, só para a gente encerrar, eu acredito que, assim, o tempo ele é muito curtinho, o tempo que a gente estabeleceu, mas eu acho que dá para ter uma noção boa daquilo tudo que a gente quer passar, né? Então, o que eu pensei, eu acredito que eu entreguei aqui. Em outros momentos a gente pode conversar mais sobre o assunto também. Então é o seguinte, a gente não pode manter o nosso trabalho esvaziado, a gente tem que preencher ele de sentido, né? E então revisite os seus valores, observe suas metas, seus objetivos, suas estratégias, ressignifique sua história, revisite suas escolhas. Eu amo muito o que eu faço, eu acredito muito na minha profissão e cada dia eu tô revendo, ressignificando, avaliando tudo aquilo que eu faço, inclusive esse momento aqui. Eu acredito que se eu conseguir tocar alguém aqui hoje também, vou ter chegado a conseguir aquilo que eu queria. Tem muito de mim em tudo que eu faço, então tem muito de vocês naquilo que vocês fazem. Vocês conseguem enxergar isso? Então, isso é um ponto de colocar sentido no trabalho. Então, acreditar, ter algo em acreditar é muito importante. E se a gente pensar na palavra acreditar, no sentido de dar crédito a, então dê crédito a você e estabeleça com você mesmo aquilo que você quer e que você entende de qualidade de vida. Beijo e até a próxima!